Todo o universo está evoluindo, o universo inteiro está crescendo. E esse movimento de crescimento, mesmo que nós não consigamos entender muito bem como ele ocorre, é representado na filosofia védica por uma palavra chamada Dharma. Cada um de nós tem o seu Dharma, um Dharma individual que nós aplicamos aqui na Terra como sendo o nosso caminho, nosso propósito como ser humano. E existe um Dharma cósmico, existe um propósito que é universal. Todos os seres estão evoluindo, passando de uma camada para outra, minerais para vegetais, vegetais para animais, animais para humanos, humanos se tornando divinos, celestiais. E o movimento universal segue, né, essa roda que é sempre evolutiva. Algumas pessoas são mais obstinadas e conseguem fazer com que essa roda da evolução se mova com muita rapidez. O Maharishi dizia que quando nós meditamos, nós encontramos nesse movimento um entusiasmo muito grande. É como um carro andando rápido na estrada. Paisagens muito bonitas vão passando, muito bonitas. E isso deixa o viajante embasbacado ali com aquelas paisagens. A mesma coisa ocorre conosco. Quando é uma viagem segura, uma viagem rápida na direção da meta, nós ficamos empolgados, magnetizados, absolutamente magnetizados por esse processo que é viver, experimentando níveis de consciência cada vez mais elevados. Agora, o fato é que, devido ao nível de estresse das pessoas, muitas vezes essa roda ela é invertida. E pode acontecer do indivíduo passar uma vida inteira preso, por questões, por situações, por circunstâncias que degeneram, o que impedem tremendamente o crescimento. É como se a roda da vida movesse sob um certo aspecto indefinidamente ao redor de um eixo de necessidades. Quando a pessoa não está estabelecida no ser, as necessidades dela se tornam infindáveis. E essa febre de ambição que acaba envenenando a própria vida. Entre as doenças e os problemas mentais mais graves que a gente encontra, não há nada pior do que a ambição. Porque uma mente perturbada pelos ventos da ambição, como dizia Maharishi, ela é obrigada a viver sem paz, sem música, sem o balanço da felicidade. Essa pessoa não se sente em casa dentro de si mesma. Uma pessoa que não está em casa, que não vive no seu próprio lar, ela está doente. Ela só é saudável quando se sente em casa com o seu próprio ser. Qual é a causa básica dessa ambição? Muitas vezes é um complexo de inferioridade, um sentimento de pobreza. E Maharishi falava tanto sobre isso. Não só Maharishi, tantos mestres. O ser humano é rico, foi feito à imagem e semelhança do Criador. Mas, eventualmente, o sujeito pode ter uma falta de autoestima tão grande que a ambição se torna o caminho, a estrada dessa pessoa como sendo uma forma oposta para ela resistir ao que acontece.
não são coisas contraditórias, são dois extremos, né, do mesmo sentimento, né, desse sentimento de pobreza, de falta, né, esse sentimento de vazio, né, que parece que tem que ser preenchido pelas coisas do mundo o tempo todo. Isso para quem busca a espiritualidade é um caos. Num extremo está a ambição, no outro a inferioridade. Ela se torna ambição nessa tentativa de libertação. É como se a inferioridade fosse arrumadinha, né, para sair daquele estado. Mas mesmo depois que ela coloca assim umas roupas mais bonitinhas, né, ela não é eliminada e nem destruída. Ela fica escondida, pode ser até que ela fique escondida dos outros. Mas no íntimo, o indivíduo continua vendo essa inferioridade o tempo todo. Quando uma pessoa está coberta de roupas, né, ela pode não estar nua aos olhos dos outros, né, mas eventualmente se sente nua para si mesmo. Essa é a razão pela qual realizações ambiciosas deslumbram tanto os olhos das pessoas ao ponto de não deixarem elas sentirem intimamente, né, a si mesmas. Deixam a preocupação de lado e continuam planejando sucessos ainda maiores o tempo todo, né? Isso daí no mundo corporativo a gente vê muito isso. Dessa maneira, o sucesso que parecia a solução, ele é precursor de novos problemas. Isso acontece sempre que um problema da vida é tratado de um modo errado, né? As soluções para os problemas se tornam elas mesmas problemas ainda maiores. É como uma mariposa que cai na teia de uma aranha. Quanto mais ela se mexe, mais ela cola na teia. É importante a gente lembrar que encobrir doenças não é nenhuma... tapar o sol com a peneira não funciona. Dessa maneira as doenças não desaparecem, são simplesmente alimentadas num nível muito profundo. A mente, na tentativa dela de descobrir, ou melhor, de esconder um complexo de inferioridade que é incômodo, se enche de ambição, e acaba se esquecendo que também se esquece de si mesmo, né, em meio a esse sentimento de ambição. Portanto, seja a ambição relacionada a coisas do mundo, ou até mesmo para atingir a iluminação, ela acaba vindo disfarçada. Gente, isso é um perigo sério. A ambição, ela é intoxicante. A intoxicação dela traz um profundo autoesquecimento. A pessoa se esquece de si mesma. Depois que a pessoa se acostuma com essa intoxicação, ou com a dose dessa substância, que é do ego, ela vai buscar algo mais forte, que nem droga. A mente vai precisar de doses cada vez mais fortes. Não tem fim para isso. Elas têm um começo, mas não tem fim. Quando uma pessoa fica entediada com as ambições do mundo, ela vai para as ambições que são religiosas. E aí é caos completo. Essas também são ilusórias. A realidade é que são mais intoxicantes ainda, porque tem um glamour, né? Outro dia a gente leu, nós vimos uma história sobre isso, do rei, que buscava a afirmação de todo mundo sobre si mesmo, e intoxicado pelo próprio ego, ele não conseguia sair desse estado. Enquanto o outro que abandonou tudo, largou tudo, ele acabou chegando a um estado de esvaziamento,
Caso contrário, o complexo de inferioridade, ele não é perdido. A pessoa não consegue se libertar dele. Por isso, uma resposta pouquíssimo sensata é essa, é ficar o tempo todo tornando a mochila cada vez mais pesada. Isso porque todo sucesso da mente ambiciosa, ele é autodestrutivo, né? Serve como um combustível, né, para um fogo de ambição que não se extingue nunca. O sucesso é alcançado, mas paralelamente a inferioridade, ela não diminui, né? E você vai precisar de sucessos cada vez maiores que são necessários. Basicamente, isso equivale a aumentar o complexo de inferioridade e não termina nunca. Isso foi o que aconteceu com grandes, né, pessoas poderosas no mundo. Alexandre o Grande, Hitler. Né? O que o Hitler fez na suástica? Ele inverteu o símbolo. Na hora que ele inverteu o símbolo, pronto. Né? Na minha opinião, é uma característica que é inaceitável, né, para a saúde mental, a pessoa cultivar a ambição o tempo todo. A ambição é uma doença, né, e, portanto, ela é extremamente destrutiva. As doenças são companheiras de uma viagem que é mortal. Ambição, destruição, violência, ódio, né, é uma luta crônica, né, dos seres humanos. A única forma da pessoa se livrar disso, né, é deixando o ser florescer, o ser vir à superfície. Dentro do silêncio existe muita vida. A mente saudável, ela está centrada no ser, né? Todos os desejos são satisfeitos no nível do ser. Por isso, Maharishi usava sempre a palavra autossuficiência. No esforço de ser alguém diferente, o indivíduo não é capaz de conhecer a si mesmo, né? No esforço de ser reconhecido pelos outros, né, essa fraqueza básica, né, que é central, né, todos os complexos de inferioridade, eles vão sendo nutridos. Não há como se salvar dessa fraqueza, gente, a não ser mergulhando no próprio ser. Não é através da ambição, mas apenas através do conhecimento do seu ser que o cara fica livre, né, desse desejo de mais e mais e mais e mais, porque ele satisfaz todos os desejos no nível do ser. E para que isso aconteça, é absolutamente necessário, né, o indivíduo sentar todos os dias para meditar. Brigar contra as ambições não tem como. É uma atrás da outra, e vem uma atrás da outra, e vem uma atrás da outra. Então o que você faz? Você deixa a ambição no campo da ambição, não luta com ela, não. Vai suavemente para o nível do ser. E depois volta para o campo das ambições. Elas vão perdendo a força, porque o indivíduo experimenta a autossatisfação, satisfeito dentro de si mesmo, e isso gera autossuficiência. A pessoa se basta. Caso contrário, não, ela vai precisar do mundo, do universo inteiro para poder tapar seus buracos. Ela não vai conseguir nunca. Não. É isso aí, Flávia. É isso aí. Esse perigo, ele ocorre com todos nós. Ele é extremamente sedutor na minha posição também, extremamente sedutor. Porque as pessoas vêm sofrendo, ficam ali contigo, recebem algum conforto, começam a melhorar, e às vezes você pode achar que você é o cara, né? Isso é a maior desgraça que existe. Para mim, né, para qualquer pessoa que busca espiritualidade, isso é o caos. Isso é o caos. Por isso que a gente entrega sempre na mão de Deus, sempre na mão de Gurudev, sempre na mão de Maharishi. Sempre. Você sempre dá um pouco daquilo que você recebe para a causa, né? Materialmente falando, você dá sempre um pouco para a causa. Caso contrário, você se corrompe. É muito difícil. Muito bem, tenha uma boa noite e pensem nisso. O apego, as coisas no mundo. Nada contra,
Mas não deixa isso predominar. Desenvolve sempre a arte de chutar o pau da barraca. Meditação transcendental. Um beijo.